Fala galera que se liga aqui no canal Elétrica em Questão. Então vamos agora efetuar a resolução de uma questão discursiva. Ela fala o seguinte, ó: discorra sobre os principais aspectos, tá aqui, ó, os principais aspectos a serem considerados em um projeto elétrico industrial. Então, quais são esses aspectos? Essa é a resposta que nós utilizamos o livro do João Mamed Filho, em que ele considera que quatro aspectos principais a serem considerados. A flexibilidade. Então, vou anotar aqui para vocês a flexibilidade. Outro aspecto, aqui no B, é a acessibilidade. Um terceiro aspecto que ele considerou é a confiabilidade. E um quarto aspecto é a continuidade. Então, vamos discutir cada um desses aspectos fazendo as devidas observações. Então, aqui essa resolução pode ajudar você a resolver tanto uma prova discursiva, né, como uma prova objetiva. Então, aqui o primeiro aspecto, o autor falou sobre a flexibilidade. Então, ele disse aqui que deve ser a instalação, né, deve ser capaz de absorver mudanças sem que isso comprometa o funcionamento da instalação. Então, aqui, ó, esse projeto, então deve ser previsto, né? Deve ser previsto aqui, ó. O projeto deve ser capaz de absorver mudanças sem que sem comprometer, o funcionamento da instalação. Esse aqui é o primeiro aspecto visto aqui pelo autor João Mamed. Então, devemos considerar ali, então, durante o projeto, a localização, né, dos dispositivos, dos painéis, e também os pontos de utilização. O segundo fator, né, o segundo aspecto é a acessibilidade. Então, o projeto deve ser de fácil deve considerar, né, que os dispositivos integrantes ali do projeto devem ser de fácil acesso. Inclusive aqui, ó, deve ser pensar, né, na acessibilidade, principalmente dos dispositivos de seccionamento e manobra. É claro que alguns painéis, né, devem ser de difícil acesso ao público em geral, mas vamos imaginar o pessoal da manutenção elétrica
vai fazer uma manobra de um disjuntor, vai fazer uma manobra de uma chave seccionadora, ela deve ser obedecer as distâncias, as alturas da norma. Devem ser aqui, ó, de fácil acesso. Então vamos ali ao terceiro aspecto. Então, o terceiro aspecto que devemos considerar em projeto elétrico é a confiabilidade. Então, o que seria um projeto em que foi observada a confiabilidade? Então, um projeto confiável é aquele que se pode esperar, ó, aquele projeto que o sistema, o circuito, espera-se que ele funcione adequadamente enquanto os parâmetros de funcionamento estiverem em condições normais. Enquanto o circuito elétrico deve funcionar adequadamente, enquanto os parâmetros de funcionamento estiverem normais. E também os próprios dispositivos de proteção, né, devem intervir. Então, os dispositivos de proteção devem intervir quando esses parâmetros, né, saírem da tolerância. Tá certo. Caso nós temos um circuito elétrico ali, um circuito, por exemplo, de um motor, enquanto ele estiver operando com a corrente nominal ou abaixo da corrente nominal esperada para aquele circuito, ele deve funcionar normalmente. Caso ocorra ali a saída do parâmetro ali, por exemplo, de corrente, a corrente se eleva, eu tenho então agora a corrente fora do parâmetro normal, que ocasiona uma sobrecarga. E com isso, a proteção, o disjuntor de proteção, relé de sobrecarga, deve intervir. Beleza? E por último, não menos importante, na letra D, nós temos a continuidade. Então, a continuidade fala que o sistema deve ter um bom... o sistema... daqui a cor... O sistema deve ter um bom... O sistema deve ter um bom índice. Então, um sistema com um bom índice de continuidade. Com poucas, então seria um sistema com bom índice de continuidade, seria aquele sistema elétrico ali, aquela instalação com pouca ou nenhuma parada. Que parada seria essa? Seria a saída de funcionamento. Saída inadvertida de funcionamento. Beleza, galera? Então, esse aqui é um review onde eu trago uma proposta, uma questão ali básica, simples, sobre aspectos
que devem ser considerados em um projeto elétrico industrial. Então, eu devo considerar a flexibilidade, o sistema deve ser flexível, seus componentes devem ter uma boa acessibilidade, o sistema como um todo deve ter uma boa confiabilidade e deve ter e manter, né, a continuidade da alimentação do circuito, fazendo com que eu tenha um bom índice de continuidade. Então, beleza, galera? Espero por vocês na próxima questão.